armas, terríveis e poderosas criações usadas pelo homem para infligir tormento e dor a outros membros de nossa espécie. Ao longo da história humana, elas assumiram muitas formas. E hoje, algumas das armas mais cruéis, criativas e mortais já concebidas existem. Tipos de armas de fogo, bombas, mísseis, produtos químicos e até mesmo armas psicológicas são usados contra inimigos percebidos na atualidade. Mas nem sempre foi tão complexo. As armas, como todas as outras tecnologias dominadas pelos Homo sapiens, tiveram que começar de algum lugar. Mas onde? Como eram as armas naqueles primeiros anos em direção ao amanhecer da humanidade? Como se desenrolava o conflito intercomunitário entre os primeiros grupos de humanos? Hoje, vamos explorar essas perguntas e muito mais. Este vídeo nos fará olhar para a criação de armas físicas pelas mãos dos primeiros humanos, bem como a forma como eram usadas. É uma jornada que nos levará de volta a milhares de anos. Junte-se a nós, enquanto damos uma olhada na evolução das armas humanas. Algumas das primeiras armas intencionalmente criadas pelas mãos do Homo sapiens podem ser rastreadas até a África do Sul 64 mil anos atrás. Arqueólogos nesta região descobriram pontas de pedra que teriam sido usadas para formar ferramentas que se assemelham às cabeças de flechas para causar um grande dano. Essas pontas de flechas, pelo que sabemos até agora, só encontraram sangue animal, o que parece que podem ter sido usadas para fins de caça e não foram lançadas usando um arco. Ainda assim, esta é uma das primeiras evidências que temos de uma arma intencionalmente fabricada para prejudicar um animal mais intensamente do que os bastões básicos que eram lançados antes de sua criação. Assim como pontas de flechas, algumas das armas mais antigas conhecidas, usadas na caça, consistem em lanças de arremesso, compostas por uma ponta de pedra presa a um longo bastão de madeira. E dardos que podem ter sido soprados ou lançados para causar danos adicionais aos alvos. As armas eram simples, porém eficazes. Nenhuma outra criatura que já evoluiu na Terra jamais usou algo parecido para caçar antes. Foram criações como essas que tornaram os primeiros humanos algumas das criaturas mais perigosas que já evoluíram. Quando os arcos foram inventados, eles parecem ter surgido independentemente em diferentes continentes, em diferentes épocas. Os primeiros arcos e flechas verdadeiros conhecidos foram descobertos no final do período Paleolítico, por volta de 6000 a.C., na Dinamarca. Separadamente, os primeiros humanos nas Américas estavam manejando seus próprios arcos e flechas. Ambos provaram ser armas eficazes, furtivas e de longo alcance, usadas na caça e no combate. Os arcos, desenterrados de pântanos na Dinamarca, especificamente referidos como arcos da guarda doméstica, após a área em que foram encontrados, tinham 6,1 mm de largura e cerca de 180 centros de comprimento. Construídos a partir de árvores de olmo, bordo, carvalho e freixo, os poderosos membros de madeira do arco ajudavam a lançar a flecha, construída a partir de um eixo de madeira e uma ponta de pedra, em um alvo desavisado a grandes velocidades, formando as primeiras bases para o combate à distância que vemos no mundo moderno de hoje. As primeiras populações na região do Rio Nilo, no nordeste da África, começaram a usar arcos mais complexos logo após isso.
Os arcos deles eram mais longos, capazes de disparar projéteis mais rápido e mais longe. Esse conhecimento e tecnologia eventualmente levariam a enormes exércitos e armas avançadas em toda a África do Norte e Mesopotâmia, formando a base da defesa para as civilizações mais antigas do mundo. Dependendo de onde as pessoas estavam localizadas no mundo, os arcos eram criados a partir da matéria vegetal específica encontrada na região. Enquanto os europeus criavam arcos resistentes a partir de árvores de olmo, as populações de humanos primitivos na China preferiam bambu. Arcos compostos eram fabricados em áreas onde a vegetação era escassa, como os desertos do norte da África e da Ásia, construídos a partir de chifre e tendão, em vez de madeira e corda. Eventualmente, os humanos antigos começariam a descobrir o metal. O cobre foi o primeiro metal dominado por povos antigos. Foi descoberto e minerado na península da Anatólia, que agora consiste na Turquia, logo após 6.000 a.C. Nos próximos milhares de anos, a metalurgia se espalhou pela Ásia e Europa, onde o estanho e, finalmente, o bronze foram descobertos. O surgimento do metal permitiu aos primeiros humanos especializar suas armas para diferentes trabalhos, e não demorou muito para que novas armas duráveis fossem criadas em todo o mundo. Lanças de bronze, machados, adagas, arcos reforçados e até espadas básicas foram criadas usando essa nova tecnologia, que eram acompanhadas por armaduras de couro básicas. Ao final da Idade do Bronze, o arsenal da humanidade havia percorrido um longo caminho desde as pontas de pedra básicas descobertas no Pleistoceno. Evidências dessas primeiras armas sendo usadas para infligir feridas em membros da espécie Homo sapiens por membros da espécie Homo sapiens podem ser datadas de cerca de 13.000 anos atrás, no que é agora o norte do Sudão. Um grande número de esqueletos, a maioria dos quais contém pontas de flechas incrustadas nos ossos, foram todos encontrados na mesma localidade, o que levou os especialistas a acreditar que um conflito inicial, ou talvez até um massacre, ocorreu aqui entre dois grupos de pessoas. Arcos básicos, maças e estilingues teriam sido usados ao longo das primeiras protoguerras, ou conflitos, dependendo da área, e a arte rupestre primitiva de cerca de 10.000 anos atrás, no norte da Austrália, retrata grupos de guerreiros travados em combate com arcos. A violência, ao que parece, surgiu independentemente em todo o globo ao longo da pré-história. À medida que avançamos no tempo em direção ao período neolítico, evidências da Europa mostram que os primeiros humanos construíram muros de paliçada de madeira para se defenderem de grupos de invasores ou assentamentos atacantes. Especulações foram feitas de que as primeiras pessoas que viviam no Neolítico até mesmo levavam inimigos como escravos quando invadiam vilas ou acampamentos. Conhecida como a cultura da cerâmica ponteada, a área na Escandinávia, com a qual essas descobertas foram associadas, parece ter sido um período particularmente violento na história humana, com muitas evidências de combate e guerra. Com o advento do metal, o combate apenas continuou a prosperar e evoluir. Com a descoberta do cobre, a guerra organizada entre assentamentos e os primeiros estados-cidade começou a se estabelecer, e até mesmo quartéis específicos para soldados foram designados nos assentamentos. O combate se tornou quase uma parte cotidiana da vida, com ataques sendo uma possibilidade sempre presente.
Não demorou muito para que as conquistas militares se tornassem comuns, e algumas das primeiras civilizações nativas da Mesopotâmia e do norte da África eram conhecidas por trazer estado-cidade, sob o domínio de um grupo de pessoas através de campanhas e conquistas. Por volta do tempo do colapso da Idade do Bronze Final, grandes infantarias se formaram em partes do mundo, e a violência estava em seu nível mais alto. Enquanto os saqueadores pilhavam e queimavam, as primeiras sociedades caíam e o poder mudava de mãos frequentemente. A Idade do Ferro viu o surgimento de algumas das civilizações mais poderosas do mundo antigo. O combate continuou a progredir. Os antigos gregos, fenícios, etruscos e, eventualmente, os romanos começaram a habitar as terras da Europa continental, enquanto o povo da Grã-Bretanha estabelecia fortalezas nas colinas para se defender dos atacantes. Foram esses conflitos iniciais que formaram a base da guerra complexa que vemos ao longo da Idade Média, até a guerra avançada da Era Moderna. Ao longo dos próximos milhares de anos, as armas se tornaram predominantes em cada civilização que começou a surgir em todo o mundo antigo. Dependendo dos recursos disponíveis para eles, diferentes tipos de armas surgiram em diferentes áreas do mundo, e as civilizações antigas são conhecidas por dar suas próprias versões sobre suas armas e exércitos. Eventualmente, ferro e aço foram usados para tornar as armas ainda mais duráveis e mortais, e vastas categorias de armas começaram a se formar. Muitas civilizações antigas surgiram ao redor do Crescente Fértil. A área ao redor da Mesopotâmia, do Mediterrâneo e do norte da África, que veria o surgimento de civilizações como os antigos egípcios, gregos, hititas, babilônios, sumérios e persas. Muitas dessas culturas fizeram bom uso de carruagens, poderosos veículos puxados por cavalos que eram usados para transportar um soldado ou soldados para a guerra. Os hititas construíram carruagens duráveis e poderosas que eram usadas para se chocar contra as linhas inimigas, enquanto os egípcios as usavam para evadir rapidamente do combate, permitindo que lançassem lanças e flechas. Eram usadas em todo o mundo antigo e muitas vezes diferiam de cultura para cultura. Espadas khopesh, lâminas curvas semelhantes a foices que eram perfeitas para fatiar inimigos, eram usadas em toda a Mesopotâmia e no Egito. Enquanto tribos e populações na Europa favoreciam espadas retas e afiadas usadas para golpear e esfaquear. Lanças eram preferidas pelos antigos gregos, que as fabricavam em todos os tipos de formas e tamanhos. Lanças de arremesso, tridentes, dardos e lanças longas, semelhantes a piques, eram todos usados nos primeiros exércitos gregos, que eram, notoriamente, alguns dos mais bem-sucedidos e realizados na história humana. As primeiras civilizações e populações até se lançaram ao mar para lutar suas guerras e conflitos. Os antigos egípcios usavam barcos básicos de papiro para transportar guerreiros de um lugar para outro, muitas vezes com uma catapulta ou arco anexado como meio de defesa. Caso um navio inimigo entrasse no alcance dos barcos de papiro egípcios, eles eram recebidos com uma saraivada de pedras pesadas e flechas penetrantes. Conforme o combate naval progredia, como meio de defesa, os navios eram equipados com unidades de arqueiros, arietes e até mesmo fogo. A humanidade percorreu um longo caminho desde suas humildes origens na África.
Como um meio inicial de defesa para um assentamento, as armas eram uma necessidade. Animais selvagens e bandos de invasores eram uma ameaça constante no mundo antigo. E o ser humano médio não tinha meios de se defender contra tal força se também não possuísse suas próprias armas. À medida que a sociedade começou a se formar e a civilização surgiu, os seres humanos começaram a mostrar sua verdadeira natureza. Ao longo de nossa existência, como uma espécie sábia, não conseguimos escapar da guerra e do conflito. Guerra e armamento fazem parte do que nos torna humanos e, no entanto, eles são conhecidos por causar uma destruição incontável ao longo da história. Ainda assim, as armas continuam a evoluir conosco. Novas tecnologias dão origem a engenhocas ainda mais mortais e as guerras continuam a acontecer. Usar armamento e, como resultado, para onde a raça humana vai daqui, só o tempo dirá.